Bitcoin hoje entrega alguns sinais importantes para a gente nessa semana por conta dessa lateralidade que está se estendendo por muito tempo, mas ao mesmo tempo temos vários indícios que o preço vai se movimentar em breve e eu garanto para vocês que não vai ser um movimento leve, tá? A gente tem dados para crer que o negócio vai ser violento, então a gente vai entender tudo agora, todo o cenário e finalmente eu tô com um pouco da minha voz de volta, por isso que eu voltei a fazer vídeo, fiquei 2 dias off, mas o que importa é que agora a gente vai começar, tá? Olha só, nós temos hoje o Bitcoin no 0 a 0, domingo, sábado, 2 dias completamente laterais para o mercado, mas de qualquer forma a gente não pode ignorar nenhum dado. E o que eu acabei percebendo nesse final de semana foi que o mercado está criando uma lateralidade gigante e imensa nesse momento. A gente está criando um padrão de lateralidade que está se estendendo cada vez mais, fazendo aí, respeitando os finais de semana que costumam ser com baixíssimo volume, tá? Com isso aqui a gente pode crer no óbvio, né? A gente pode romper isso aqui para cima ou romper para baixo. Daqui que a gente precisa entender mais como que tá esse cenário para a gente ter mais uma perspectiva melhor, se é para cima ou para baixo, aumentar as probabilidades. Um desses indicadores que a gente pode usar é o índice de força relativa. Eu gostaria de levar vocês para o gráfico de 4 horas, que o índice de força relativa ele está mostrando e respeitando muito o que a gente vai conversando vários dias, tá? Que é a linha de tendência de alta que ele está criando, uma força ascendente que a gente está criando no lado comprador. Isso indica para a gente que apesar do preço estar desde esse ponto aqui que a gente consegue ver o início dessa linha de tendência, o preço está em uma lateralidade barra queda nesse momento, mas ao mesmo tempo o mercado está crescendo em relação à sua força. Em relação à força, nós estamos tendo uma alta enquanto o preço não está entregando uma alta. Então isso aqui a gente consegue crer que seja uma assimetria, tá? Com isso aqui a gente precisa entender que o simples fato do mercado estar respeitando essa linha de tendência significa que nós estamos criando uma força compradora. Ao mesmo tempo, se a gente traçar uma linha horizontal nesse ponto, vamos perceber que isso aqui é um padrão ascendente, um padrão triângulo ascendente que tende a romper, tem uma chance maior de romper para o lado ascendente, cima. Ou seja, se a gente conseguir passar no gráfico de 4 horas dos 50 pontos de força relativa e ele concluir esse padrão, nós podemos esperar uma alta. E eu esperaria, tá? Pelo menos por toda a perspectiva que a gente está vendo, é possível que a gente veja o mercado entregando uma alta de curto prazo e depois uma possível queda, dando continuidade sim à lateralidade. A gente precisa entender que a partir do momento que nós estamos estendendo mais e mais entre os nossos ranges, tá? Tanto o suporte que está batendo aqui nos 19 mil dólares e a nossa resistência que está batendo nos 19.500, a gente está nesse meio aqui, ó, a gente tem algumas referências aqui atrás, como vocês podem ver, que agora o mercado ele está violentamente estendendo essa lateralidade e muito nesse triângulo que nós estamos tendo nesse exato momento. Então, o que aconteceu? Qual que é a maior observação que você tem que ficar? Esse é o ponto alto desse vídeo, tá? Além da sua inscrição, que é muito importante, e o seu like para saber se você tá gostando ou não. Então, reserva 2 segundos para fazer isso para mim. Eu só tenho a agradecer, tá? Obrigado. Olha só, o que nós temos? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que rolou semana passada, fazer um compilado das informações importantes que podem ser levadas para essa semana. E a nossa informação mais relevante e importante aqui que você não pode deixar em cima da mesa é a assimetria dos dois mercados. Quais mercados? S&P 500 e o próprio Bitcoin. No Bitcoin a gente vai perceber o seguinte, a gente está tendo um padrão de lateralidade, enquanto no S&P 500 a gente está batendo exatamente no fundo mínimo que a gente criou nessa tendência de baixa. Ou seja, o Bitcoin no pior dos casos ele bateu 17.700, enquanto o S&P bateu 3.600 pontos, como você pode ver nesse gráfico. Vou botar no gráfico diário que vai ficar muito melhor para vocês visualizarem, tá? Então com isso aqui, o que nós temos? Essa semana tivemos esse desenrolar todo do aumento de juros, dia 21 de setembro, e na verdade o mercado não fez nada, ele ficou completamente parado. Com isso aqui, o mercado reagiu de forma negativa no S&P 500, entregando uma queda a partir do dia 21 de setembro, cadê? Olha só o que a gente teve, tivemos uma queda bem forte. Agora, a gente bateu exatamente no suporte mais importante dessa tendência, o que abre a possibilidade de a gente criar um fundo duplo nessa tendência, para quem espera alta, no fundo duplo que entregaria para a gente um W gráfico aqui, ou seja, alta. A gente pode afirmar que vai ter um fundo duplo aqui? Não, mas a informação que você tem que tirar é que o S&P 500 ele está trabalhando em ondas. Você pode perceber, isso aqui é uma onda de baixa, uma onda de alta, uma onda de baixa e agora estamos retestando um suporte. No Bitcoin, a história está completamente diferente.
no Bitcoin a gente não está seguindo a mesma intensidade da queda do S&P. Você pode perceber que nós estamos em um um retângulo completamente lateral. A gente está preso em um range lateral e mesmo com a queda do S&P 500, que você sabe que o S&P 500 ele tem uma queda muito mais fraca em relação ao Bitcoin. Então se o S&P 500 cai 2%, o Bitcoin tende a cair 5, 6, 7, 8, 10%. O que a gente está vendo? O S&P 500 realizando um fundo duplo aqui nesse ponto, testando novamente o suporte, enquanto o Bitcoin não testou novamente o suporte. Isso aqui a gente pode considerar assim como uma assimetria, tá? A gente veio já uma vez buscar os 17.700 dólares e nessa última pernada de baixo a gente só buscou os 18.200, tá? Ou seja, a gente não está seguindo o caos do S&P 500. E por que isso acontece? É porque a gente tem que entender que os dois mercados têm demandas diferentes. O interesse por cripto é completamente diferente pelo interesse nas ações. Então tem muita coisa acontecendo e essa macroeconomia está afetando completamente os mercados, ainda mais com a perspectiva que o Jerome Powell, o Fed, falou que a expectativa de diminuir essa inflação seria justamente 2025, cara. Então empurraria muito lá para frente e muitas pessoas estão achando que por conta disso o mercado nesse exato momento ele vai derrubar e nem sempre isso que acontece, tá? A gente tem algumas forças, como índice legislativo, que creem que a gente está se segurando muito bem. Apesar disso, você pode perceber que nessa lateralidade a gente está tendo um volume comprador aqui pelo lado das baleias, enquanto as radiadas seguem em uma compra lateral, compra-venda, mas a compra segue ascendente no caso das baleias. Ou seja, estatisticamente falando, quando a gente tem uma lateralidade no mercado e dentro dessa lateralidade temos as baleias comprando, significa que o interesse é fazer um fundo ascendente no preço, um topo ascendente e depois despejar no caso. Por isso que eu ainda creio que a gente pode romper para cima e buscar um derretimento logo depois por conta dessa venda, ainda mantendo a gente nesse range lateral. Tá? A gente precisa entender que o mercado, por mais que ele esteja no range lateral, ele precisa sair disso, ele precisa, mas uma forma de tirar essa pressão lateral em rompimentos falsos, tá? Então rompimentos falsos acontecem, por isso que eu tô com essa perspectiva nesse momento. Agora é o seguinte, nós estamos tendo um cruzamento entre algumas linhas gráficas aqui mostrando vamos lá, o quanto que o investidor de longo prazo está segurando e quanto de curto prazo está segurando em relação à moeda do Bitcoin, tá? A gente tem o seguinte, o mais importante, o investidor de curto prazo ele tende a se desfazer com mais facilidade das moedas e não tem nenhum vínculo. Então, dá o medo, ele vende. O de longo prazo a história é um pouquinho diferente. Ele já tem uma perspectiva futura, ou seja, ele mantém suas moedas. E quando a gente tem um cruzamento disso aqui, o mercado costuma precificar em um range de dias o fundo da tendência. Então, a gente tem dados para crer que realmente a gente pode ter um momento bom sendo criado no mercado, porque por mais que a gente esteja tendo queda nesse momento, o mercado pode estar criando fundo, mesmo que lateral, você tem que ter ciência disso, tá? Então é o seguinte, outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a gente tem um range lateral, a perda desse range por conta de um medo temporário do mercado pode ser configurado como uma bear trap, uma armadilha de ursos, ou seja, a gente perde esse fundo anterior do mercado, 17.700, forma um fundo mais baixo, o mercado acha que vai derrubar. E o que acontece? O mercado entrega pra gente alta, tá? Então, só fiquem muito espertos nisso aqui por conta dessa quantidade de dias que a gente está acumulando o mercado nessa faixa de preço e por conta disso as pessoas estão meio que instigando todos a achar que realmente o mercado vai derreter. Então, a gente está aproveitando esse momento de lateralidade para espalhar a palavra que o mercado vai derreter 14 mil, 12 mil, 10 mil dólares, sendo que não é assim. O mercado está em um processo de acumulação, tá? Um processo de formação e criação de um fundo sólido para o mercado. Isso sempre aconteceu. Então, o que pode ajudar mais nesse momento? Com certeza algum gatilho. Esse gatilho pode ser encontrado essa semana, tá? Essa semana na quinta-feira teremos, no dia 29 de setembro, o PIB saindo pra gente. Nesse PIB, podemos ter informações que a economia pode estar melhorando ou piorando. Mas, cara, o mercado... Peraí. Calma lá. Quase morrendo aqui. A gente tem o seguinte. Nessa lateralidade, o mercado gosta de especular. O mercado especula pra caramba, acha, começa a espalhar que vai ter queda, espalhar o caos, espalhar a esperança.
e todo mundo tenta se encostar em algum dado relevante que possa dar um gatilho no mercado. Gatilhos macroeconômicos, dados que saem toda semana. Então o pessoal se encosta em reunião do Fed, Jerome Powell, se encosta em discursos de outras pessoas falando, o PIB saindo, o PIB é importante porque dá uma direção para o mercado internacional. Então isso aqui é importante para a gente nesse momento. O PIB, em grau de prioridade, é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então é interessante você ficar de olho nessa métrica dia 29 de setembro. De resto, você viu o que aconteceu semana passada. Não tivemos quase nenhuma definição do mercado em nenhum momento. Agora, esse gráfico aqui é muito interessante. Por quê? Simplesmente nós temos uma métrica que fala pra gente quando o mercado está em extremo desconto, extremo caro, quando ele está extremamente caro. Você pode ver que todas as formações de fundo do mercado, esse indicador ele mostra pra gente que a situação aqui está muito boa pro lado comprador. Tá num desconto incrível que pode entregar uma valorização gigante para o longo prazo, mas a gente não pode levar isso aqui ao pé da letra, mas também podemos completamente olhar isso aqui com bons olhos, juntando, como sempre, todos os dados que a gente consegue, juntando dados sobre a lateralidade que nós estamos tendo no preço, a lateralidade que está criando um range lateral, que está criando um processo de acumulação, e por que esse processo de acumulação pode acontecer? Porque nós estamos tendo um desconto gigante no mercado, enquanto nós temos um número gigante de prejuízo acontecendo. Não estamos tendo realização de lucro. As pessoas estão desistindo do mercado, estão realizando prejuízo, achando que vamos ter um cenário pior. E como a gente já teve uma capitulação, o mínimo que você pode esperar é um respiro a mais no mercado, seguindo o range lateral. Então, mesmo se tivéssemos um respiro, nosso principal alvo aqui, o máximo, seria 24 mil dólares, que seria esse topo anterior que a gente arrumou, enquanto nesse exato momento nós estamos no fundo lateral. Então, quando você está nesse range, você pode esperar que o mercado possa buscar tanto a resistência quanto o suporte. Então, por isso eu te desejo uma excelente semana, tá? Eu não consigo falar mais, minha voz já tá começando a falhar novamente. Mas, tamo junto, forte abraço e uma excelente semana de novo, tá? Amanhã a gente se vê de novo, se minha voz permitir. Vai sim, tamo junto.